por um instante e abram as nossas Bíblias em Isaías 43. Uma palavra muito conhecida. Aleluia, glória a Deus. Isaías 43, 11. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Espero a todos os irmãos se encontrarem. Glória a Deus, aleluia. Isaías 43, verso de número 11, que diz da seguinte maneira: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, Senhor do poder, apresento neste momento a Tua palavra, que venha o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, falar conosco esta noite, que não seja eu jamais, que seja somente um vaso usado pelo Senhor, mas que seja o Espírito Santo do Senhor ministrando esta noite, e que cada um possa sentir um pouquinho da Tua graça, da Tua presença e da Tua unção, e sair com a vitória nas mãos, meu Deus, pois a honra é somente para o Senhor. Amém, igreja. A igreja pode se assentar e aplaudir uma missão para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É uma palavra muito conhecida em Isaías 43, em que diz que só Deus resgata Israel. E no princípio diz da seguinte maneira: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois quando estamos na presença do Senhor, nada nem ninguém pode nos abalar, nada nem ninguém pode nos abater, pois foi o Senhor em que nos preparou para estar aqui nessa noite. É o Senhor em que nos prepara para pregar o Evangelho, para pregar a verdadeira palavra, para pregar conforme o Senhor deseja, para pregar a espada do Senhor, para pregar e levar o sal da terra, o sal que é a grosso, glória a Deus, aleluia, Jesus, como diz a palavra do Senhor, porque para uns, glória a Deus, aleluia, Jesus, que não querem nada com nada, o sal ele tem que vir pela goela abaixo, mas para uns que já conhecem, glória a Deus, aleluia, Jesus, e que ainda não, ou para uns que não entendem a palavra, o sal ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde, a gente tem que saber como falar, tem que saber como agir, porque muitos ainda não conhecem a palavra do Senhor, por mais que, glória a Deus, aleluia, Jesus, estejamos em tempos em que a internet, glória a Deus, aleluia, Jesus, alcança muitos países, várias cidades, ainda assim tem muita gente que não conhece o Senhor, mas muita gente também está com o coração fechado para o Senhor, não estão com o coração quebrantado para ouvir a voz do Senhor, não estão com o coração quebrantado para sentir o calor do Senhor, pois o amor do Senhor nos preenche, o amor do Senhor é um amor incondicional, esse amor ágape, glória a Deus, aleluia, Jesus, esse amor em que a gente não entende, não compreende, é um amor que nos preenche, em que cada vez, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que o Senhor está falando conosco, nós possamos sentir, mas nós não sabemos explicar desse amor, nós não sabemos explicar como o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, pode amar alguém tão pecador, como o Senhor, a gente não entende como o Senhor pode amar alguém que peca todos os dias, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas o Senhor sempre está conosco, desde, glória a Deus, aleluia, Jesus, do nosso deitar até o nosso levantar, o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre, glória a Deus, aleluia, Jesus, enviando o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Consolador, quando nós já não aguentamos em estar na presença do Senhor, porque o inimigo ele nos ataca todos os dias e a todo momento,
a todo instante Ele está nos atacando, está usando pessoas para nos atacar, está usando principalmente nossos familiares para nos atacar, para nos abater na fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas nós não compreendemos, nós não entendemos o trabalhar do Senhor, porque muitas das vezes, glória a Deus, aleluia, Jesus, o inimigo está, glória a Deus, aleluia, Jesus, nos atacando, é porque o Senhor está permitindo, é o Senhor nos moldando para ficar da forma que Ele quer, para ficar da forma que o Senhor deseja, para levar a sua palavra, seja para levar a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, a todas as nações, a todas as gentes, a todas as aldeias, como diz a palavra do Senhor, que é levar o reino dos céus e a sua justiça. Muitos estão levando apenas o amor do Senhor. O Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus tem esse amor incondicional é que ninguém entende, mas estão apenas falando do amor do Senhor, não estão falando também da justiça, não estão falando do reino dos céus e a sua justiça, pois é a palavra que o Senhor apregoava em todas as aldeias. Essa é a mensagem que o Senhor falava, glória a Deus, aleluia, Jesus, pois os tempos estão se findando, já não há mais tempo para nada, mas estão apenas, glória a Deus, aleluia, Jesus, querendo agradar a carne, apenas querendo, glória a Deus, aleluia, Jesus, fazer segundo a carne, estão fazendo segundo o vosso coração, mas não estão fazendo segundo o Espírito Santo do Senhor e que conduz. É o Espírito Santo do Senhor que fala conosco, é o Espírito Santo do Senhor que ministra, é o Espírito Santo do Senhor que louva, agora Deus, aleluia, Jesus, através dos nossos lábios. Mas nós temos que estar purificados na presença do Senhor, é preciso estar certo, reto, correto diante da presença do Senhor, mas muitos estão de qualquer jeito, estão de qualquer maneira, agora Deus, aleluia, Jesus, e não estão fazendo aquilo que o Senhor manda, não estão fazendo aquilo que o Senhor ordena, mas apenas vivendo segundo a vontade da carne. E o inimigo está atacando, glória a Deus, aleluia, Jesus, desta maneira, porque muitos estão frios espiritualmente dentro da igreja, estão frios espiritualmente, glória a Deus, aleluia, Jesus, já não querem sentir mais o amor do Senhor, já não querem sentir mais a graça do Senhor, porque uma vez, glória a Deus, aleluia, Jesus, quando foram batizados nas águas e que foram lavados e remidos, uma vez eles sentiram desse calor incondicional, esse amor incondicional em que ninguém entende, mas esse amor está se esfriando, mas as próprias pessoas estão se esfriando dentro da igreja, estão deixando o inimigo atacar, estão deixando o inimigo abater, glória a Deus, aleluia, Jesus, estão se abatendo, deixando a concupiscência do mundo, glória a Deus, aleluia, Jesus, levar em suas próprias vidas, deixando, glória a Deus, aleluia, Jesus, as coisas carnais se sobreporem, glória a Deus, aleluia, Jesus, em suas próprias vidas, deixando as coisas espirituais em que provém do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, estão apenas querendo as coisas carnais, seja carro, seja casa, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas já não buscam como o Senhor, como buscavam anteriormente, já não buscam como o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, já não se prostram para o Senhor, já não buscam o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. Mas assim diz a palavra do Senhor, que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, porque muitos estão, glória a Deus, aleluia, Jesus, buscando Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que não provém do Senhor, porque são deuses carnais, ou são deuses, glória a Deus, aleluia, Jesus, feito de barro, feito de terra, feito de ouro, feito de prata, e não estão buscando ao Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, ninguém entende, ninguém compreende, ninguém sabe ver, porque o reino dos céus é um reino invisível, porém é mais real do que o visível, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas ninguém entende. Eles querem ver um Deus feito de ouro, um Deus feito de barro, um Deus feito de prata, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas que não tem nenhum poder, mas que não tem nada, que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, e que não faz milagres assim como nosso Senhor faz, que não opera maravilhas assim como nosso Senhor opera. O nosso Senhor que criou os céus e a terra, é sobre tudo e sobre todos, glória a Deus, aleluia, Jesus, e esse, glória a Deus, aleluia, Jesus, esse mesmo Deus falou, glória a Deus, aleluia, Jesus, que essas palavras não vão de passar, e que os céus e terra passarão, mas a sua palavra não vai passar, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque muitos já não estão crendo, já são frios espirituais dentro da igreja, já não estão buscando como buscavam anteriormente, e assim também diz a palavra do Senhor, eu anunciei e eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, eu quem
tirar. O Senhor é um Senhor que está antes da fundação da terra. É um Senhor que criou os céus e a terra. Ele é antes dos fundamentos. Ele é antes, glória a Deus, aleluia, Jesus, dos séculos. Ele é antes dos tempos. Ele é antes de tudo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas muitos não estão crendo nesse Deus. Estão crendo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Fazendo, glória a Deus, aleluia, Jesus, com que as pessoas se tornem deuses, sejam filhos, seja filha, seja um marido, glória a Deus, aleluia, Jesus, ou a mulher, que estão fazendo de esposos, glória a Deus, aleluia, Jesus, dos homens e mulheres, deuses, os próprios deuses, os filhos e filhas deuses, glória a Deus, aleluia, Jesus, e se, glória a Deus, aleluia, Jesus, não estamos se prostrando perante o Senhor, mas o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, fundou tudo em que está nessa terra, tudo foi criado por Ele, e tudo voltará para Ele, glória a Deus, aleluia, Jesus, principalmente as nossas almas, as almas, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que estarão lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, as almas, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que estarão com a marca na testa, a marca do Espírito Santo do Senhor, mas é aquele, glória a Deus, aleluia, Jesus, é aquele irmão e aquele irmã em que busca verdadeiramente, em que estará com essa marca, porque a ceifa está aí, os ceifeiros também estão aí, nós estamos se preparando a cada dia, a cada momento, porque ninguém está preparado, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar, mas muitos já não entendem, muitos já não compreendem, e já não estão crendo, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que Jesus Cristo irá voltar, porque estão frios espiritualmente, já passaram 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ainda Jesus não veio, estão frios espiritualmente, já não estão mais crendo no Espírito Santo do Senhor, já não estão crendo nas profecias, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que foram deixadas nessa palavra, em que foram deixadas na Bíblia, glória a Deus, aleluia, Jesus, já não estão crendo, mas não estão prontos, Deus tremendo, o Senhor é poder, é por isso que os dias serão abreviados, assim como já estão sendo abreviados, é por isso que o véu irá se abrir, glória a Deus, aleluia, Jesus, e o céu irá descer, Santo Deus, eterno Pai, e a glória do Senhor também irá descer, a paz do Senhor também irá descer, mas é preciso estar com o coração aberto, é preciso estar com o coração quebrantado, para estarmos prontos para recebermos dessa graça, para recebermos a porção dobrada, para recebermos aquela bênção, Deus tremendo, o Senhor é poder, e que o Senhor nos prometeu, e que já passou anos e anos, e o Senhor nos prometeu, sabemos que foi da parte do Senhor, e ainda não recebemos, mas o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus sempre provê, mas Ele primeiro, Deus tremendo, o Senhor é poder nos prepara para receber, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, o Senhor vai dar, glória a Deus, aleluia, Jesus, aquela bênção, Deus tremendo, o Senhor é poder, mas nós sempre é que precisamos estar preparados, glória a Deus, aleluia, Jesus, nada e nenhuma palavra do Senhor irá passar, porque operando eu, quem impedirá, glória a Deus, aleluia, Jesus, é o Senhor que fala para nós, Deus tremendo, o Senhor poder, em que Ele virá, Deus tremendo, o Senhor poder, mas é preciso passar, glória a Deus, aleluia, Jesus, tudo que está escrito na palavra do Senhor, e tudo que está escrito na palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, de Gênesis a Apocalipse, irá acontecer, porque esta é a palavra do Senhor, essa é a palavra que o Senhor nos deixou, em que nós iremos voltar para casa, nós iremos voltar para o céu, nós iremos voltar e iremos para Nova Jerusalém, que será ataviada, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse 21, em que será feito novos céus, será feito novas terras, glória a Deus, Jesus, mas é preciso estarmos preparados, é preciso estarmos certos, corretos diante da presença do Senhor, porque o Senhor quer que nós voltamos, glória a Deus, aleluia, Jesus, para a presença dEle, Deus tremendo, o Senhor poder, porque quem foi, glória a Deus, aleluia, Jesus, preparado, aquele que o Senhor escolheu, o Senhor está preparando, e muitas das vezes, quando o Senhor está preparando, o Senhor permite o inimigo bater, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque nós viemos do mundo, e quando nós viemos do mundo, nós viemos com toda a podridão do mundo, nós viemos com a ignorância, com a prepotência, e tudo que é de ruim do mundo, então o Senhor vai nos moldando segundo a tua vontade, o Senhor vai moldando conforme o querer dEle, e Ele permite o inimigo tocar na nossa arrogância, tocar na nossa prepotência, se nós mentíssemos, o Senhor permite o inimigo tocar ali, se nós fazemos algo de errado, o Senhor permite o inimigo aqui tocar naquilo que nós fazíamos de errado, pois é para nos moldar e ficarmos certos na presença do Senhor, ficarmos corretos na presença do Senhor, porque o inimigo ele vai preparar não caminhos, mas ele vai preparar a trilha, porque o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, então o inimigo ele vai nos preparar as trilhas, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que o nosso ver, em que para nossos olhos são 1000 maravilhas, 1000 maravilhas, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas nós sabemos, Deus tremendo, Senhor poder, que tudo que
vem de bom, tudo que vem, glória a Deus, aleluia, Jesus, de fácil acesso para o crente, tudo aquilo que vem de fácil acesso para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele que está na presença do Senhor. A gente sabe que provém do inimigo, e é preciso estar com os olhos espirituais abertos, é preciso ter discernimento para quem está falando, é preciso ter discernimento para quem está ministrando, para quem está entregando profecias, é preciso ter discernimento do Senhor, discernimento do Espírito, porque muitos estão enganadores, Deus prendendo o Senhor poder diante da presença do Senhor, chamando o Senhor, Senhor, mas sabemos que não provém do Senhor aquela profecia, sabemos que não provém do Senhor aquilo que estão falando, aquilo que estão dizendo, porque muitos virão no nome do Senhor, mas nós sabemos que não são, assim como tem muitos mentirosos, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas os mentirosos, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus prendendo o Senhor poder, pois há muitos hipócritas entre nós, há muitos hipócritas destes muitos, e que têm duas caras, estão servindo o Senhor dentro da igreja de um jeito, mas fora da igreja estão com outra cara, estão com a cara pulsa servida, estão com, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, servindo a outros deuses, mas dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus, está com terno, está com a gravata, está com a Bíblia debaixo dos braços, está com, glória a Deus, aleluia, Jesus, um vestido, está com o cabelo longo, mas serve outros deuses fora da igreja, fala de qualquer jeito e fala de qualquer maneira fora da igreja. Dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus, a gente vê meu parece santo, mas fora da igreja só fala besteira, só fala coisas segundo a carne, só fala concupiscência, já não busca mais o Senhor como buscava antes, já não fala, glória a Deus, aleluia, Jesus, como eu falava ao Senhor quando estava buscando, porque quando nós estamos buscando ao Senhor, nós sentimos o calor do Senhor, nós sentimos, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor nos abraçando, sentimos aquele calor em que nós não sabemos explicar, nós sentimos aquele calor, nós sentimos a presença do Senhor, nós sentimos anjos do Senhor, mas nós também sentimos as potestades mal ao nosso redor, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas também sentimos em que os anjos estão guerreando por nós, porque os anjos estão ao nosso redor, glória a Deus, aleluia, Jesus, assim como o nosso inimigo está ao nosso redor, mas os anjos do Senhor sempre estão nos protegendo, porque aquele que está lavado e remido no sangue do Cordeiro é o mesmo, glória a Deus, aleluia, Jesus, e que provém do reino dos céus, e quem é proveniente do reino dos céus é propriedade dos céus, e quem é propriedade dos céus, glória a Deus, aleluia, Jesus, é propriedade do rei, e é o rei que comanda, é o rei que dá graça, é o rei que derrama unção, é o rei que derrama, glória a Deus, aleluia, Jesus, dos dons espirituais, porque tudo provém do Senhor, e tudo voltará para o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque muitos estão desordenados na presença do Senhor, já não estão buscando como buscavam anteriormente, estão apenas fazendo da boca para fora, estão, glória a Deus, aleluia, Jesus, buscando ao Senhor, mas apenas sempre um calor da emoção, sempre um calor da emoção do momento, seja de uma palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus, ou seja de um louvor, santo Deus eterno Pai, mas apenas sempre um calor do momento, porque quando vão, glória a Deus, aleluia, Jesus, ao mundo, quando estamos sujeitos ao mundo, é ali, é onde, glória a Deus, aleluia, Jesus, é onde o inimigo irá nos atacar, é aí que a gente vai saber mesmo, é onde que as pessoas mesmo vão saber se é crente ou se não é crente, porque ali não adianta ter uma veste, não adianta, glória a Deus, Jesus fala bem, não adianta ter uma veste, não adianta ter uma Bíblia debaixo dos braços, porque não é dentro da igreja, é fora da igreja que nós vamos ver quem é quem, nós vamos ver se é crente verdadeiro ou se não é, nós vamos ver se busca o Senhor verdadeiramente ou não é, nós vamos ver se fazem segundo a vontade de Deus ou se não faz, nós vamos ver se está seguindo as leis do Senhor, ou se não é, ou se não faz, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque nós seremos julgados segundo as nossas obras e o que estamos fazendo para o Senhor. Será que estamos alegrando ao Senhor? Será que estamos segundo, glória a Deus, fazendo segundo a vontade do Senhor? Ou somos apenas, glória a Deus, aleluia, Jesus, querendo mostrar para os irmãos e para as irmãs, glória a Deus, aleluia, Jesus, que estamos indo para a igreja, que estamos servindo ao Deus, mas nem sequer sabemos quem é esse Deus, porque nunca sentimos a graça desse Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque quando nós sentimos o calor do Espírito Santo, quando nós sentimos, glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo nos tocando, a gente não sabe explicar, mas a gente apenas adora, a gente apenas clama da graça do Senhor, nós apenas queremos sentir a graça do Senhor, apenas queremos sentir, glória a Deus, aleluia, Jesus, desse calor espiritual, dessa fonte, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que nos é concedida, em que nós buscamos, a fonte que é Deus em Jesus Cristo, esta fonte, glória a Deus, aleluia, Jesus, em que nós devemos buscar a cada dia, para nos alimentar, Deus, primeiro o Senhor, o poder desta graça, para nos alimentar, Deus, primeiro o Senhor, o poder da palavra do Senhor, que provém dos céus e da sua justiça,
justiça, porque muitos estão de qualquer jeito, de qualquer maneira dentro da igreja, mas a palavra do Senhor não vai passar. Assim como tudo está se cumprindo, ainda vai se cumprir, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas estamos já nos finalmente, estamos já no finalzinho, glória a Deus, aleluia, Jesus, de Apocalipse. Todas as escrituras, glória a Deus, aleluia, Jesus, estão se cumprindo. Deus prendendo o Senhor no poder e nada vai passar. Já não há mais tempo, Deus prendendo o Senhor no poder de buscar de qualquer jeito, de buscar de qualquer maneira, mas é apenas para tempo, Deus prendendo o Senhor no poder de buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor, buscar fazer campanha, buscar, glória a Deus, aleluia, Jesus, os dons espirituais em que provém do Senhor. Deus prendendo o Senhor no poder para fazermos segundo a vontade do Senhor, porque o reino dos céus está chegando e a sua justiça também. Glória a Deus, aleluia. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Peço que a igreja se coloque de pé por um instante, para estarmos recebendo o pastor que irá dar continuidade à casa